Então, já estamos gravando a aula de hoje e vamos dar continuidade, né, à análise espacial com o programa R. E vou abrir aqui o meu programa. Certo? Então, já estou com a tela principal do programa aberta e hoje a gente vai fazer algumas aplicações, fazer outras análises, né, plotar alguns gráficos, usando ainda o pacote GeoBR, que a gente já deu início na aula passada, né, viu que é um pacote bastante versátil, né, ele dá bastante praticidade na hora de você trabalhar com dados vetoriais, tendo como base principal os dados do IBGE, tá? Então, a gente viu lá os comandos básicos, né, de como baixar e como chamar essas bases, né, tanto a nível de Brasil quanto a nível estadual, e a gente confeccionou alguns mapas, né, temáticos, e hoje a gente vai continuar nessa linha e vamos abordar a nível municipal também, certo? E vamos tentar fazer alguns mapas como esses que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui, ó, um mapa municipal, né, em termos de Brasil, né, limites municipais do Brasil como um todo, mapas temáticos como esse, identificando as regiões do Brasil, né, a região norte, nordeste, sudeste, tá? É um mapa já mais uma escala menor, né, a nível municipal mesmo, digamos, destacando aqui como exemplo o município de Maceió, certo? Mapas em termos de níveis, limites estaduais, tá? Então, esses são alguns exemplos que a gente vai fazer hoje. E, por final, a gente vai fazer um mapa de uso e cobertura do solo, usando essas camadas vetoriais de níveis municipais e depois fazer um mapa temático de uso e cobertura do solo, como esse que está aqui na tela. Então, essas são algumas propostas de mapas aí no R, usando a base de dados do IBGE. Agora, no caso de um mapa como esse, de cobertura e uso do solo, a gente vai ter que usar uma outra base de dados, tá? Que é a base de dados onde tem essa classificação, e eu vou falar um pouco mais dela quando a gente começar aqui a aula, tá? Só um minuto, vou minimizar aqui. Deixa eu preparar aqui meu script. Certo. Então, primeiro eu vou, né, como sempre ressalto, a gente tem que sempre direcionar para o R, informar para ele a pasta de trabalho, certo? Isso facilita bastante os comandos. Então, eu venho aqui pelo menu, tá? Seção, na opção Set Work, depois Choose, e eu vou direcionar aqui para a minha pasta, onde eu tenho meu banco de dados, né? A maioria deles, meus scripts. Então, eu navego até essa pasta principal, eu vou colocar aqui em aulas R e tem as subpastas onde eu posso trafegar por elas, tá? Então, já defini. E agora sim eu vou abrir um novo script. Tá aqui meu novo script, então já direcionei a parte de trabalho. Vou colocar aqui os cabeçalhos, tá? Em forma de comentário. Então, a primeira coisa, depois que você seta, né, que você define o diretório do seu trabalho, né, que você pode fazer isso pelo menu, seção aqui, e também via teclado, né, via comando do R, através do comando setwd, certo? Que mais ou menos, quando eu seto pelo menu seção aqui, ele é aqui
painel do console, ele já me dá o caminho, o comando que faz esse direcionamento do diretório de trabalho do R. Tá? Então, eu posso copiar essa linha de comando e colocar no meu script. Tá? Estou construindo. Então, eu copio e colo, tá? Aqui do console para cá, para o script. E esse comando aqui, se eu salvar esse meu script, quando eu abrir ele novamente, basta eu executar ele com Ctrl R, que ele fará essa definição do diretório, que no caso aqui a minha pasta principal é aulas underline R, certo? E ele dá todo o caminho que eu preciso chegar a essa pasta, tá? Então, na próxima, depois que eu salvar o meu script e salvar essa linha de comando, quando eu abrir esse script novamente, eu não preciso vir aqui no menu Seção, Set Work Direction e Chosen Directory. Basta eu executar isso aqui, que é a mesma coisa, só que agora via teclado, né, via linha de comando do R. Tá? Então, isso aqui é só uma forma manual, né, via linha de comando de definir o diretório de trabalho. Tá? E o próximo passo é carregar os pacotes, tá? A gente já carregou e instalou esses pacotes na aula passada, né? Já tem isso já em um script passado, então não preciso mais carregar. Mas quem está executando pela primeira vez tem que instalar esses pacotes, tá? Através do comando install.package, certo? E colocar o nome do pacote entre aspas duplas e executar essa instalação, tá? Como já foi feito isso antes, não preciso mais instalar aqui no meu, tá? Então, vamos usar hoje os 4 pacotes, o GeoBR, tá? O SF, o TR e o MAPES, porque esses pacotes possuem alguns comandos, né? Algumas funções que são exclusivas deles. Então, eu tenho que carregar, senão vai dar erro na hora de eu executar esses comandos, tá? Então, o GeoBR ele vai me permitir baixar a base de dados que eu preciso, né? Tanto a nível estadual quanto municipal. Então, eu preciso desse pacote. Eu preciso do SF, que é um pacote que vai permitir eu utilizar algumas funções para trabalhar com camadas vetoriais. E o TR e o MAPES, eles vão ter algumas funções, como adicionar a seta do norte, a barra de escala, que elas estão inseridas nesses pacotes. Tá? Então, por isso que eu tenho que carregar eles. Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui em bloco, ou seja, vou selecionar essas linhas de comando e vou dar um Ctrl Enter, que ele executa de uma vez só esses 4 pacotes. Então, vejo que no console ele vai dando a execução dos comandos e não deu nenhuma mensagem de erro nem nada. Tá? Então, deu tudo certo aqui. Então, na última aula, né, a gente aprendeu como carregar os limites, né, os bancos de dados a níveis estaduais, a nível de Brasil. Então, eu vou fazer isso daqui novamente através do comando read_state, que é um comando do GeoBR, né, do pacote. Então, eu quero carregar a base de dados contendo todos os estados brasileiros, tá? Então, eu crio aqui, primeiramente, um objeto para receber essas camadas, tá? Depois, eu atribuo, através desse comando, e comando read.state. E o primeiro argumento é você tem que dizer qual é o código do estado, tá? No caso, como eu não quero um estado específico, quero todos os estados do Brasil, eu coloco aqui essa opção chamada AL, tá? Vírgula, e o ano dessa base de dados, tá? O GeoBR tem uma base de dados desde 2000, então, normalmente a gente procura trabalhar com as bases de dados mais atuais, né? Então, em vez de 2010, eu vou colocar aqui 2020, tá? Que é bom trabalhar com as bases de dados atualizadas. Às vezes sempre há alguma alteração, então é muito bom a gente estar trabalhando com as bases atuais mais atualizadas. Então, eu vou colocar aqui 2020, ou seja, essa linha de comando aqui vai baixar os dados de forma temporária, né? Não vai estar gravado no meu computador, mas enquanto eu estiver trabalhando no R, de todos os limites estaduais do Brasil, tá?
E essa base de dados vai ficar armazenada nesse objeto que eu estou chamando de UFS, ou seja, Unidades Federativas, tá? Mas pode ser qualquer outro nome. Então, eu vou dar um Ctrl Enter nessa linha de comando. Então, ele executou. Veja que ele está carregando aqui embaixo no console. Né? Ele está fazendo uma progressão de download aqui. Então, ele carregou. E veja aqui nesse painel das variáveis ambientais que o objeto UF ele recebeu 27 observações e 6 variáveis. Isso aqui é uma informação prévia, né, das características desse meu objeto. Ou seja, essa camada nesse objeto UFS, ele tem aí 27 formações, que são os 27 polígonos que estão formando o Brasil, e 6 variáveis, que são os atributos que estão relacionados a cada polígono desse. Então, eu vou ver essas informações digitando o nome do objeto, no caso o FS, e dar um Ctrl Enter, que aqui no console ele aparece, dá algumas informações das características dessa camada que eu acabei de baixar usando o pacote de OBR, tá? A gente já comentou isso lá na aula passada. Então, as informações mais importantes que eu tenho que prestar atenção é nessas variáveis, né, que ele chama aqui, são os títulos das colunas. Então, eu tenho uma coluna chamada Code Underline State, onde tem o código de cada um dos estados, tá? Eu tenho a abreviação de cada estado, onde tem a coluna chamada Abbrev Underline State, tá? ROAC. O nome do estado por extenso, né? Então, eu tenho uma coluna só com o nome dos estados e tem o código de cada região, que significa o código 1, significa que está atribuído todo o estado que tiver código 1 está na região norte, tá? Então, está aqui uma coluna também exclusiva com o nome do estado, em que é da região que ele pertence, perdão, não é do estado, mas sim da região, né? Então, tem norte, nordeste, então o número 2 está relacionado com a região Nordeste e assim sucessivamente, tá? Como são 27 linhas, né? E quando eu executo dessa forma, eu tenho só mostrando aqui as 10 primeiras. Mas caso eu queira ver as 27, eu uso aqui um outro comando chamado read, tá? E dentro do parênteses eu coloco o nome do meu objeto que eu quero ver e defino o número, dou uma vírgula e defino o número de linhas que eu quero observar. Então, só como são 27, eu vou botar 27 aqui e vou executar com Ctrl Enter. Ele não mostrou, deveria. Deixa eu ver aqui, 15. Está mostrando 10. Enfim, deveria. Assim que ele mostra. Esse é os 10 mesmo. 15. 20. Bem, não quer mostrar. Coisas do R, tá bom? Mas, enfim, então essas são uma forma de você visualizar essas informações preliminares, tá? Continuando, tá? Se eu vou fazer um plot simples usando o comando plot, tá? Eu digito aqui carregando a base de dados, então a gente já fez isso. E agora eu quero plotar. Tá? Se eu colocar aqui plot e o nome do objeto, o FS, vírgula, e eu quero que apareça o grade de coordenadas, então eu tenho que colocar o argumento access igual a true e vou dar um Ctrl Enter para visualizar. Então, veja que não aparece. Então, eu tenho que definir qual daqueles atributos que ele vai aparecer. Se eu não definir, ele vai me mostrar um gráfico para cada uma daquelas variáveis, no caso, aquelas 6 colunas que nós temos aí no atributo, que é o código, a abreviação, certo? Então, como é que eu faço para selecionar uma variável específica desse objeto? Com o argumento, né, com o operador de cifrão. Então, eu coloco o cifrão logo após o nome do objeto. Vejo que aparece aqui o nome das colunas desse objeto aqui. Como eu quero a geometria,
somente os contornos, né, dos limites, então eu escolho essa opção e dou o Ctrl Enter novamente. Ele demora a carregar aqui no gráfico, porque é uma camada bastante pesada, né? Normalmente os shapes do IBGE e o R ele tem essa desvantagem que ele demora um pouco para carregar quando são muito pesadas, muitas informações, os polígonos, né? Ao contrário lá do QGIS, que é um pouco mais rápido, né? Que é um software específico para trabalhar com dados espaciais. Então eu vou dar o Ctrl Enter novamente e ele vai me dar aqui somente os contornos do, da minha camada. Então veja que apareceu aqui somente Rondônia, porque como é um shape, né? Eu estava percebendo isso quando eu estava treinando, então ele não consegue me mostrar quando eu coloco só essa linha de comando aqui, GeoM aqui. Então eu tenho que definir, como são 27 polígonos, então eu tenho logo após o GeoM, eu tenho que abrir e fechar um colchete, e dentro eu defino qual é o número de polígonos ou um polígono específico que eu quero. Como são 26, 27, eu vou colocar aqui de 1, 2 pontos, que é um intervalo, 27, e dou um Ctrl Enter. Então, ele vai mostrar aqui, tá, os limites. O nome Axis ele está errado aqui. É um A aqui. Axis, não é AX, é. Hum. Axis, true. Executei e ele mostra aqui o gráfico, tá? Então, eu tive que definir entre essas colchetes aqui o número dos polígonos que eu quero que ele apresente. Como eu quero todos, então vai ser de 1 a 27. Se tivesse mais polígonos aí, digamos que fosse para a América do Sul todo, seria acima de 27 e assim por diante. Tá? A gente viu isso na aula passada, só está relembrando como é que a gente faz isso daí. Tá? Eu quero também agora plotar para um estado específico, né? Digamos, eu quero só para todos os estados do Nordeste, tá? Então, eu vou criar um objeto com NE, vou criar aqui definir aqui a função subset, dentro de subset eu vou colocar alguns argumentos, por exemplo, o objeto que eu quero tirar uma informação desse objeto, eu quero, então, coloco aqui o FS. Vou colocar aqui o nome da coluna em que eu quero tirar essa informação. No caso aqui é name região, que é uma das colunas do objeto FS, igual, igual. E lá dentro dessa coluna está escrito o nome das regiões. Então, é uma string. Então, eu coloco entre parênteses, né, aspas duplas, e executo isso daqui. Então, todos os estados da região Nordeste vão ser armazenados nesse objeto que eu chamei de NE. E eu vou plotar esse objeto, tá? NE maiúsculo, colocar o axis aqui true, eu quero que apareça a grade de true, eu coloco só o T porque ele reconhece que é verdadeiro isso aqui. Como eu não defini a geometria, então ele plotou um gráfico para cada uma daquelas atributos lá daquela tabela de atributos que a gente visualizou, tá? Então, eu quero só a geometria, então eu tenho que selecionar através do argumento cifrão e logo em seguida GeoM, tá? Dou o Ctrl Enter novamente e vai aparecer só a geometria, tá ok? Então, vamos ver como é que a gente faz aquele mapa das regiões do Brasil. Vou mostrar novamente aqui para vocês, que é esse aqui, tá? Então, vamos ver como é que eu faço um mapa parecido com esse. Vejo que tem bastante
detalhes aqui para fazer, então vamos focar nesse mapa aqui. Então, primeiro tem que carregar a base de dados. E aqui, então aqui mapa das regiões do Brasil. Então, para fazer esse mapa, eu vou usar essa função chamada read_região, que é uma função do pacote GeoBR. Então, lá tem definido já os polígonos das regiões do Brasil, ou seja, da região norte, separado por regiões, né? Sul, Sudeste, Nordeste, tá? Então, eu vou criar primeiramente um objeto chamado regiões, que eu vou chamar aqui sem acento, né? De preferência, tudo minúsculo, e digito o nome do comando, no caso aqui, o read_região. Dentro do parênteses eu vou definir qual é o ano da minha base, certo? Então, basta só dizer qual é o base, mas poderia ser 2010, 2017, tá? Mas a gente sempre coloca a mais atual. Então, eu vou dar um Ctrl Enter, tá? E ele vai iniciar aqui o processo de download. Veja que eu posso acompanhar. Quando é muito pequeno, ali, aquela barra de progressão do download, ela não aparece. Mas eu confirmo aqui no painel que o objeto regiões foi criado com 5 observações e 3 variáveis, tá? Então, eu vou puxar esse objeto, dar um Ctrl Enter e ver essas informações, tá? Então, ele tem aqui das informações aqui com relação ao dado, que é no SIGA 2000, já tem coordenada geográfica, porque está expresso aqui em grau decimais, e esses daqui são os atributos, ou seja, são 3, onde eu tenho o código da região, o nome da região, que está separado aqui com Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que são as 5 regiões que compõem o Brasil, e a geometria deles, tá? Então, se eu fizesse um gráfico simples, tá? Plot, só uma prévia, então eu vou digitar plot, o nome do objeto região, eu vou chamar somente a geometria e ativar as coordenadas. Então, eu vou dar um Ctrl Enter. Então, ele mostra esse mapa aqui, sem a divisão estadual, mas com a divisão por estado, por região, norte, né? Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, tá aqui as 5 regiões do Brasil já. Então, agora só basta eu formatar isso daí para ficar que nem esse modelo aqui que foi proposto, tá? Como é que eu faço para ficar com essa aparência? Então, é só formatar agora, certo? Eu já comecei aqui com argumento, né? Já coloquei a grade de coordenadas com esse argumento aqui, x igual a true. Então, eu vou colocar um embaixo do outro para ficar melhor de visualizar. O próximo argumento é o título, tá? Então, depois do T aqui de true, eu coloco vírgula, vou dar um enter para descer para eu digitar o próximo argumento, que é my. Tá? O argumento my a gente já viu nos outros trabalhos, que é o argumento onde eu posso colocar um texto, né, como título do meu gráfico ou do meu mapa. Abro a aspa dupla porque é uma string e o título é mapa temático, certo? As regiões do Brasil. É um título sugerido, tá? Então veja aqui no exemplo que mapa temático está numa linha e na linha posterior está regiões do Brasil. Então essa quebra de linha a gente faz através desse argumento que é a barra invertida seguido de N. Tá? Então, tudo que tiver depois desse artifício aqui, no caso, regiões do Brasil, vai descer para a próxima linha. Tá? Então, por isso que eu estou usando aqui barra invertida seguido do N. Um outro argumento, então, eu vou dar vírgula e vou descer, é a cor. Tá? Então, vejo que é o comando cor igual. Como são 5 regiões, a gente começou a trabalhar com cores e o R ele é bastante diversificado com relação às cores também. Existem várias funções já pré-definidas, tá? Que criam vetores com cores contínuas
E tem aquelas cores básicas. Por exemplo, se eu fosse definir aqui que são 5 regiões, eu quero uma cor diferente para cada região. Eu poderia criar um vetor aqui, né? Eu posso definir através de números, de 1 a 5, por exemplo. Vou executar isso aqui, vamos ver o que é que acontece. Então, veja que ele cria isso aqui automaticamente, ele atribui, né, de 1 a 5, são 5 cores, para cada uma dessas regiões. Mas veja que no exemplo ele não está tá com umas cores diferentes, então, porque foi usado uma função que cria, tá? Ela cria um vetor de forma contínua, tá? Então, esse recurso, né, eu vou tirar daqui do call e vou colocar aqui o nome da função. É chamado de topo.colors, tá? Tá aqui até o R já informa. Então, dentro dessa função topocolors, eu vou definir o número de cores que eu quero e a transparência dele, certo? Então, o primeiro argumento é o número de cores. Então, como são 5 regiões que eu quero, então eu vou colocar 5, vírgula, tá? E tem um argumento chamado alfa, que é onde eu defino a transparência. Esse alfa ele varia de 0 a 1, tá? Quanto mais próximo, quando for 0, ele deixa bem opaco, ele deixa bem transparente, não aparece nada. E quanto mais um, mais sólido ele fica, certo? Então eu vou colocar aqui 0,5, que vai ficar um meio termo aí de solidez, tá? Então eu vou executar agora isso aí e vamos ver como é que fica. Então veja que ele já definiu aqui um esquema de cores, tá? Essa função topo-color, ela define aí esse esquema de cores, tá? Mas eu posso mudar isso daí. Existem vários outros esquemas de cores, por exemplo, o Rainbow, tá? Então, em vez de usar Top Colors, eu vou usar Rainbow, tá? Seria arco-íris. Então, dessa função, eu também quero escolher só 5 cores. Vou permanecer com a transparência de 0,5, que seria um meio termo de transparência, e vou executar isso aqui. Então veja que já ficou parecido com o mapa proposto, que é esse aqui. Então foi usado, na verdade, a função Rainbow, tá? Com 5 cores e um alfa de 0,5. Se eu colocasse o máximo aqui, 1, seria uma cor mais sólida, né? Que seria o máximo de solidez dessas cores. Ficaria dessa forma aqui, tá? Então eu posso variar o alfa se eu quiser, tá? Se eu quiser dar uma transparência para essas cores que foram definidas. Então, se eu colocar aqui 0,1, ele vai ficar bem transparente. Então, seria muito colocar aqui o 5. Eu estou mudando e sempre dando Ctrl Enter para visualizar o resultado, tá? Então, eu vou depois sempre deixar para vocês um link de sites onde você pode visualizar, tem mais informações sobre essas funções, né? Eu falei de algumas aí, mas existem várias outras funções que determinam, que criam vetores de cores pré-definidas e com esse recurso de transparência. Então, eu estou vendo aqui a função Rainbow, mas eu tenho outras, tá? Que depois eu vou disponibilizar para vocês. Um outro argumento que a gente pode colocar aqui é aquelas grades, né, que aparecem lá no mapa exemplo. Então, eu vou dar uma vírgula, vou descer, e o argumento é o graticule, e ele, como é lógico, então eu vou colocar true, o T representando o true, para ativar esse graticule, essas grades aí. Pronto, tá? E o próximo passo é a legenda, certo? Então, a legenda, veja que no exemplo, está dessa forma aqui. Então, tem uma formatação bem específica dessa legenda. Tem um título de legenda, tem aqui cada quadradinho desse aqui, retângulo desse, representa as cores, né, de cada região. Então, vamos ver como é que a gente coloca isso daí, certo?
Então, eu vou começar aqui com a função legend. Legend. Legend, certo. E eu tenho que definir em que posição essa legenda vai ficar. Então, a gente viu que tem o bottom right, né? Se eu quero na parte superior esquerda, na parte superior direita, só a direita, só a esquerda, certo? Então, isso varia. E a gente define isso de forma automática através dessas palavras em inglês escritas definidas entre aspas dupla, tá? Então, eu vou colocar bottom right porque é na parte inferior do lado direito, tá? Vírgula. Um outro questão aqui que eu tenho que definir é esse formato da legenda, que no caso esses retângulozinhos aqui. Então, esse retângulo a gente define através do argumento PCH, tá? Esse PCH, ele é definido através de número, que está variando aí de 1 a 25. Então, cada número que eu definir, ele define um tipo de formato desse PCH, né? Daquelas caixinhas ali. A gente viu que o formato aqui é retângulo e ele é sólido, né? Ele tem a cor definida aí de cada região. Então, já testando de antemão, né? Eu vi que o número 15 que define, que determina esse formato, tá? Mas se eu quiser saber mais sobre esse PCH, eu posso procurar até mesmo na internet, tem material falando sobre ele, e você pode visualizar sobre esses argumentos, tá? Por exemplo, se eu fosse pesquisar sobre o PCH, queria saber outras formas, eu veria aqui no site da internet, seu buscador, e colocaria aqui PCH em R. Normalmente, essas ajudas estão mais em inglês, então, por isso que eu coloquei em R, ou seja, PCH no R. Daí aparece aqui, ó. Então, vou pegar esse exemplo aqui. Então, veja, olha só. Que o zero seria um retângulo vazio, tá? O 1 seria um círculo, triângulo, 2, um mais, tá? O 3. Então, cada número desse representa um estilo que vai ficar lá na sua legenda, definindo as suas caixinhas. Tá vendo aqui o 15? Então, vejo que é um retângulo, só que preenchido. Eu poderia colocar um círculo preenchido, então seria 16, um triângulo preenchido seria 17 e assim por diante. Então, tem os seus formatos, né, sem preenchimento e com os seus preenchimentos, tá? Então, por isso que eu usei aqui o PCH igual a 15. Então, eu vou rodar aqui, além do PCH, né, eu tenho que definir logo o tamanho dele, tá? Então, eu não vou executar. Então, o argumento sex, ele define ali o tamanho do texto, né, que vai aparecer lá. Eu vou colocar aqui, botar 1, tá? Um outro argumento que eu vou colocar é o tamanho dessas caixinhas, tá? É o pt.sex, que seria o tamanho dos meus pontos, né? Das minhas caixas retangulares que estão lá. Então, eu coloquei aqui, é porque eu fiquei testando, que 2 seria um tamanho ideal lá, tá? Mas pode ser menor, pode ser maior, você vai sempre testando e vendo como é que fica. O outro argumento é o nome está definido lá na legenda, né? Como a gente viu aqui no exemplo, né? A legenda está escrito Norte, Nordeste, são os nomes das regiões. Então, eu posso criar um vetor para isso, ou eu posso utilizar a mesma informação que está lá no meu objeto, ou seja, na minha camada vetorial. Então, para definir esses nomes, eu vou usar aqui o argumento legend igual. E eu vou colocar aqui, eu poderia criar o vetor, tá, com o nome de cada região aqui, no caso norte, tá, mas com vírgula, e assim é digitando o nome de cada um até chegar
na última que é sul, mas eu não vou fazer isso porque eu vou pegar essa informação diretamente do meu objeto, porque eu sei que lá tem uma coluna com o nome das regiões, tá? Então eu vou tentar fazer dessa forma aqui. Igual, eu vou colocar o nome do meu objeto, que é regiões. Vou colocar o cifrão e vou colocar aqui o nome e região, esse atributo aqui, tá? E vou executar para ver como é que fica isso aqui, tá? Então veja que ele colocou aqui o nome da legenda, os quadradinhos que eu defini através do argumento PCH, que é o número 15, só que falta agora definir as cores, né? Ele colocou tudo preto porque não foi definida a cor. Então eu vou definir a cor agora. Então, depois aqui, dou uma vírgula, eu vou descer para outra linha, através do cor, tá? Então a cor vai ser a mesma que eu usei para o meu mapa principal, que é esse argumento todo aqui. Então, na verdade, eu posso só copiar isso aqui, de Rainbow até aqui, copio essa linha de comando todinha e colo aqui na legenda, tá? Então, ele vai definir, né, a função Rainbow, ou seja, 5 cores do meu arco-íris, com a transparência de 0,5 também, para ficar igual a do mapa principal. Então, eu vou executar novamente toda essa linha, né, esse bloco de linhas de comando, Ctrl Enter, bora ver como é que fica. Então, já inseriu aqui do lado direito, né, na parte inferior, porque eu defini assim, e já está aqui o nome de cada um dos itens da minha legenda, cada cor atribuída a uma dessas regiões. Então, não precisei digitar aqui um vetor com o nome das regiões. Eu poderia, mas me daria trabalho. Então, eu estou pegando o meu objeto, estou selecionando a coluna onde está escrito lá o nome de cada região. Por isso que eu, nesse argumento, legenda aqui. Por isso que foi bem mais prático fazer dessa forma, tá? E a cor, eu defini a mesma cor do meu mapa principal aqui em cima. Só fiz copiar e colar. Então, veja que está faltando o que aqui na legenda? O nome aqui, o título, né? Legend, coloquei aqui legenda, tá? Esse título aí é através de um argumento. Tá? Eu vou descer aqui, vou colocar uma vírgula, eu vou descer para a próxima. Então, o argumento title, tá? Igual, e entre aspas dupla, você coloca o texto que você quiser para aparecer lá. Então, nesse caso aqui, a legenda, dois pontos, eu vou executar, e ele vai acrescentar aqui o texto legenda na minha legenda aqui do meu mapa, certo? Então, basicamente, é isso que eu posso ficar formatando. Uma outra coisa que tem aqui nesse mapa, exemplo, é que o fundo, né, o background da legenda, ele está meio acinzentado, ou seja, está diferente do background aí do mapa principal. Por enquanto está tudo branco, mas no meu exemplo está cinza, um cinza meio claro, né? Então isso aqui, para definir esse background, certo? Eu uso o argumento BG, BG, que vem de background, igual. Aí eu coloco a cor que eu quero que apareça lá. Como é um cinza, e eu já sei de antemão que Gray 95 dá esse tom meio clarinho, eu vou executar aqui. Vou tomar vírgula bem aqui depois. Então veja que o fundo da legenda ficou acinzentado agora por causa que eu defini esse argumento aqui chamado BG igual a Gray. Pode ser qualquer cor que eu queira, tá? E agora é só colocar a escala, né? A barra de escala e a seta do norte aqui nessa posição, tá? E a gente já viu esses comandos, tá? Que é o map.scale e o norte. Então, eu vou colocar aqui na próxima linha, depois desse parênteses, né? Que esse parênteses aqui é do comando legend. Então, na outra linha, eu vou criar aqui o comando, que é esse aqui, que é o mapscale, que ele adiciona a minha escala, barra de escala. A gente já comentou sobre ele. E esse outro comando aqui é o norte, tá? Vai colocar a seta do norte. E essas aqui são as coordenadas que eu já
Já fiz previamente e já sei que ela vai ficar em cima da minha barra de escala. Então, eu vou executar primeiro esse comando aqui para eu ver onde ela vai aparecer. Ela apareceu aqui, ó, na parte inferior esquerda, tá, do meu mapa, certo? Quando eu digito, a gente já viu que esse sex aqui é o tamanho da escala, eu posso aumentar, diminuir. O false aqui desse ratio é porque ele tira a... É uma razão de proporção aí que aparece, né? Que não é necessário nesse momento, então tem que deixar false mesmo. Então, quando eu não defino em qual posição eu quero que essa escala apareça, por padrão, ele joga aqui na parte inferior esquerda. Mas se eu quisesse jogar, né, a gente já comentou isso, eu colocava as coordenadas aí de um ponto do meu mapa. Por exemplo, se eu quisesse aqui do lado superior direito, então eu teria que colocar mais ou menos aqui a coordenada a longitude, né? -30, que ficaria mais ou menos aqui, e a altura seria aqui em torno de zero. Então, eu colocaria aqui colocaria zero, né? Só para testar, então ficaria aqui primeiro a longitude, né? -30, vírgula, zero, que é na altura ali do Equador, vírgula, tá? Só para separar um argumento do outro. E eu vou executar essa linha. Então, ele vai jogar a minha escala aqui para essa coordenada que eu dei, tá? Então, essa é uma forma de eu posicionar onde eu quiser essa minha barra de escala. Se eu não definir esses valores, como eu não defini, ele joga aqui por padrão do lado inferior do lado esquerdo, tá bom? E o norte, tá? Eu vou executar novamente isso daqui. Como é minha barra de escala e eu quero a seta do norte aqui, eu defini a minha coordenada de longitude, -72, e a minha coordenada de altitude, -28, que ele vai ficar mais ou menos aqui em cima da minha seta. Então, ele já acrescentou aqui a seta do norte. Quando eu visualizo, tá, eu dou um zoom nesse mapa que está aparecendo aqui, ele distorce um pouco o seu mapa, certo? Mas não significa que, se você for salvar isso aqui, ele vai salvar do jeito que está aqui nessa aba Plots, tá? A gente já viu como salvar isso aqui. Vir aqui no menu exportar, salvar como. Você define o diretório que você quer e depois dá um nome para essa figura. E também pode definir o tipo de figura que você quer aqui nessa opção Imagem Format, tá? Colocar PNG, JPEG, TIFF, várias outras opções. Depois é só clicar em salvar, tá? Então, pronto, viu que a gente construiu esse mapa proposto, né, um mapa temático, só servir como exemplo, e a gente viu algumas funções para formatar um mapa com isso. Então, eu posso fazer isso para qualquer outro mapa, para qualquer outra base de dados, tá bom? Colorir, descolorir, colocar a legenda na posição que você desejar. Nada aqui é uma receita de bolo, certo? Sempre tem que estar a legenda desse lado, ou tem que ser essas cores. Não, isso aqui só foi um exemplo para a gente exercitar e ver como é que a gente altera isso daí, tá bom? Então, vamos ver agora mapa, mapas municipais, tá? Aquele mapa que eu mostrei inicialmente, que é esse aqui, tá? Um mapa com os limites municipais para todo o Brasil, e depois a gente vai pegar um exemplo em escala estadual, né? Os limites municipais do estado de Alagoas, e depois a gente viu numa escala ainda menor, destacando o município de Maceió, com os limites, né, dos municípios vizinhos, tá bom? Eu acredito também que nesse mapa aqui também tem os limites vizinhos do estado de Maceió, certo? E aqui tem o Brasil como um todo, tá? Então é um shape bastante pesado. Então vamos ver como é que a gente constrói esses mapas aí a partir de limites municipais, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou colocar aqui um comentário, mapa limites municipais. A gente tem que baixar essa base de dados que contém
ou seja, aquela camada vetorial que tem os limites municipais de todo o Brasil, tá? Então, para isso, eu vou usar um outro comando do pacote GeoBR, que é o read municipality. Então, seria mais ou menos assim. Primeiro, eu crio um objeto. Eu vou chamar aqui de muni underline all, né? All quer dizer de todo o Brasil, seriam todos os municípios que eu quero. Então, eu vou armazenar nesse objeto aí. Vou atribuir usando o comando de atribuição, que é o sinal de menor seguido de menos. E o comando para eu baixar essa base de dados é o read underline municipality, que é esse aqui, tá? Do GeoBR. E dentro do parênteses, eu tenho que definir basicamente dois argumentos. É o código do município, tá? Que é o código underline mu, que é esse aqui, código underline mu. E aqui eu vou definir qual é o município que eu quero, tá? Como eu quero a base de todo o Brasil, então eu vou abrir e fechar um parênteses e escrever a palavra AL, tá? Que vai dizer, olha, eu quero todos os limites municipais do Brasil, vírgula, e o ano dessa base de dados, tá? Através do argumento year, tá? Então, como eu quero uma base municipal, a mais recente, no caso é 2020, que normalmente são criados, né, outros municípios, então você usar uma base mais recente vai te dar um retorno mais atualizado dos municípios do Brasil, tá? Então eu vou usar aqui 2020. Se você não definir esse argumento, só definir esse primeiro aqui, não vai dar erro. Porém, ele vai pegar por padrão 2010. Então seria uma base de dados aí mais de 10 anos atrás, provavelmente foram criados outros municípios, então o IBGE sempre atualiza isso aí. Então, vou pegar 2020 e vou executar isso aqui. Pronto. Então, ele está carregando, é uma base de dados bem pesada, por isso que está dando essa barra de progressão aqui. Então, 100% baixado. Então, veja que foi criado o objeto muni underline alvo. Está aqui o objeto já aqui com 5.570 observações, ou seja, são os polígonos dos 5.570 municípios que existem no Brasil, certo? E nós temos mais 8 variáveis, ou seja, mais 8 colunas com as informações desses 5.570 municípios. Então, eu vou puxar aqui preliminarmente as informações, né? Então, eu vou digitar o nome do objeto e vou dar um Ctrl Enter para eu ver aqui quais são as colunas, né? Está no SIGA 2000, né? O datum também está em coordenada geográfica. Então, isso daí é as informações padrões das bases de dados do IBGE, né? Que está sempre no datum SIGA 2000 e o sistema de coordenadas é o grau decimais, tá? Então, tá tudo ok. E o nome das colunas, tá? Ou variáveis que tem nessa base é o código do município. Ó. Cada município tem um código, segundo o IBGE, tem o nome dele, tá? Tem o código do estado em que esse município pertence, o código, a abreviação desse estado, o nome do estado, o código da região e assim vai, e o nome da região. Então, são alguns atributos que tem nessa base de dados aqui dos municípios do Brasil, segundo o IBGE, tá? Então, é bom a gente ter em mente esse nome das colunas, porque a gente vai trabalhar com esses nomes, tá? Então, vamos lá. Já baixei, já criei meu objeto, que já tem todos os 5.570 mil municípios do Brasil. Agora eu vou plotar isso daí, tá? Então, novamente, o comando plot, que é um comando, uma função básica de plot do R, tá? Vou colocar aqui o nome do meu objeto, que é mundi underline all, e vou pegar somente a geometria dele, tá? Então, por isso que eu coloco cifrão, porque eu estou selecionando uma informação específica. Vou colocar aqui GeoM, tá? Veja que se eu executar isso daqui, ele vai plotar, não vai conseguir plotar todos os municípios como está definido lá, vai me mostrar uma parte só, né, que é muito grande. Então, eu tenho que dizer para ele qual
selecionar qual dos polígonos que eu quero. Como eu quero todos os polígonos, ou seja, os 5.570, então eu vou abrir aqui o colchete, tá? Logo depois do GOM, e eu vou colocar aqui 1, 2 pontos, 5.570, ou seja, eu quero ver todos esses polígonos, tá? Então, eu vou dar aqui um vírgula, colocar aqui o atributo axis, igual a true, porque eu quero que apareça logo a barra de coordenada, né? A grade de coordenada. Vou dar um Ctrl Enter. Ele demora um pouco, certo? Que é uma base de dados relativamente grande, está aqui. Se eu não tivesse colocado esse intervalo aqui de 1 a 5.000, ele só ia me mostrar, como mostrou lá do Brasil, né? Os estados brasileiros mostrou só Rondônia, e também ia mostrar só uma parte aí de algum município qualquer. Então, como eu quero todos, por isso que eu defini esse intervalo aqui, de 1, 2 pontos até 5.570. Se eu plotasse aqui só um, número 1, tá? E desse um Ctrl Enter, ele ia me mostrar aqui, eu não sei qual é esse município aqui, deixa eu ver da onde é. Eu seleciono só essa parte aqui, dou um Ctrl Enter, ele não dá aqui, ele dá só o... Hoje, é um outro município aí qualquer, de 1 a 5, tá separado. Então, como eu quero todo o Brasil, 2 pontos, 5.570, tá? E agora é só colocar aquelas informações, que é a barra de escala e a seta do norte. Então, eu vou copiar essas informações daqui do map scale, e o norte seria definido assim. Comando map scale, eu não vou definir a coordenada, porque ele vai ficar aqui no canto superior esquerdo, que é o padrão. Tá, o tamanho também não vou mexer, vai ficar 0,6. E a seta do norte é mais ou menos nessa coordenada. Então, eu vou executar isso aqui. Veja que vai aparecer aqui a barra de escala. Seta do norte agora, em cima da escala. Pronto. Então tá aqui. Tá faltando acho que só o título, né? Limites municipais do Brasil. Então, através do comando main, eu coloco ele aqui. Após o axis igual a true, dou uma vírgula e coloco main igual a limites municipais do Brasil. Como eu não quero quebra de linha, então deixa ele assim mesmo. Vou executar novamente e pronto. Então tem aqui os limites municipais do Brasil com o título, tá? Um mapa simples, se eu quisesse botar cor, mas enfim, é só para a gente ter uma noção de como fazer isso daí, tá bom? Com os elementos básicos, que é a escala e a seta do norte. Lembrando que essa seta do norte, ela pode ficar em qualquer parte aqui do seu, né? Tem gente que gosta de colocar na parte superior aqui do mapa, certo? Então, isso aqui você define nesses argumentos aqui. Você coloca na posição que você achar desejado, sempre respeitando a unidade em que este mapa está. Se aqui está em graus decimais, então aqui também tem que ser. E sempre usando menos, porque é convencionado que quando algum elemento está no hemisfério sul, a gente usa menos, né? E também se a sua longitude estiver do lado a oeste de Greenwich, que é o meridiano principal, também é menos, tá? Então, ao sul do Equador é menos, e a oeste do meridiano Greenwich é menos também, tá? Por isso que se coloca sempre menos quando for definir as coordenadas, tá? Então, vamos ver agora. Eu fiz um mapa, né, do Brasil todo, mas agora eu quero fazer um mapa para um estado. Eu quero, por exemplo, de Alagoas, como a gente viu lá no exemplo, né? Vamos ver ele aqui. Esse aqui.
Tá? Veja que eu tenho destacado o estado de Alagoas, tem aqui os seus limites municipais e tem aqui os limites dos estados vizinhos a Alagoas, tá? E além das barras de escala e do seta do norte, aqui o título limite municipal, estado de Alagoas. Então, bora ver como é que a gente faz isso daqui, tá? Então, o primeiro passo é separar, né? Criar um subconjunto só com os municípios de Alagoas. Então, eu vou usar aquele argumento subset para fazer isso. Tá? Eu tenho um objeto que tem todos os municípios do Brasil e agora eu quero criar um objeto contendo apenas uma parte dessas informações. Então, eu vou criar um outro objeto chamado muni, underline Alagoas, vou colocar aqui em letra maiúscula para destacar que é um estado, tá? Vai ser tudo minúsculo, não tem problema nenhum. O comando de atribuição, que é o sinal de menor seguido de menos, e o comando, né, a função subset, porque eu quero selecionar um subconjunto, né, uma informação separada de um conjunto maior. Então, é subset. Então, o primeiro argumento é você informar qual é esse objeto que você quer dividir. Tá? É o munial, é onde tem todos os municípios do Brasil. Vírgula, tá? Então, eu estou dizendo, olha, subset, retira uma parte do munial, que tem todos os municípios, e agora eu tenho que definir, informar para ele o nome da coluna onde tem o nome dos estados, tá? Então, eu vou colocar aqui, vi que na coluna, deixa eu selecionar aqui, dar um Ctrl Enter, só para confirmar aqui, que aonde tem a sigla do estado, né? Como eu quero separar por estado, tem aqui essa coluna chamada abbrev underline state. Então, é o nome da coluna que tem a sigla do estado. Então, eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, depois da vírgula, seguido de igual a igual, tá? Dizendo, olha, lá na coluna abbrev underline state tem um estado chamado UAL e eu quero que você separe ele para mim. Basicamente é isso. Então, veja que os estados estão tudo em letra, a sigla está tudo em letra maiúscula, né? Eu vejo que por Rondônia, então provavelmente Alagoas deve ter em maiúsculo, então é AL, tá? Então, essa linha de comando, ele vai separar somente os municípios que estão dentro do estado de Alagoas. Se eu quisesse outro estado, bastaria a mesma função, o mesmo objeto que já foi criado anteriormente, ele tem que estar criado, certo? E agora eu quero separar aqui para Alagoas. Se eu quisesse Rio de Janeiro, RJ. Se eu quisesse Pará, PA. Se eu quisesse Minas Gerais, MG. E assim sucessivamente, tá? Então, como eu quero Alagoas, vou colocar L. E vai ficar armazenado nesse objeto aqui chamado mundial. Então, é só executar. Ele cria o objeto, tá? Se eu quiser ver as informações dele aqui, basta digitar o nome do objeto e dar Ctrl Enter. Ele mostra aqui, certo? Então, todos esses municípios, quer dizer, se eu olhar aqui, ele tem mais ou menos 102 municípios, né? São polígonos que tem aqui, cada um representando um município de Maceió, tá? Então, eu tenho a coluna o nome do município, o código do estado, o código do município, certo? Então, vamos lá. Agora é só plotar. Então, eu já tenho basicamente ele aqui. Então, seria esse comando para plotar aqui. Comando plot, munial, que é o meu objeto, que tem os polígonos do município de Alagoas. Cifrão, seguido de geometria, porque eu quero somente a geometria, tá? Vírgula. Depois vem aqui o argumento x igual a true, vírgula. Seguido do argumento cor, que eu quero aquela cor de fundo, né? Do meu... Tá aqui meio cinza, né? Então, vou definir aí gray 95. Depois vírgula, seguido do argumento main, tá? Igual a limite municipal. Novamente aqui o artifício, né? Esse argumento barra invertida n, porque eu quero que na próxima linha
vem o outro texto, que é o Estado de Alagoas, o argumento graticuli, que ele vai definir aquela grade lá sobre o mapa, então tem que ser igual a true, que é um argumento lógico. O LWD igual a 2 é a espessura da linha dos polígonos, certo? Coloquei 2, mas isso pode variar, certo? Se você não quiser definir isso, deixa 1, ou então nem precisa informar que ele coloca a linha padrão. E border é um argumento que vai destacar a cor da sua borda dos seus polígonos. Então, eu vou executar toda essa linha de comando aqui. Vamos ver o que aqui aparece. Tá aqui, ó. Tá? Então, veja que o blue, ele dá a cor da sua borda dos seus limites municipais. Enquanto o coal gray é o fundo, tá? É o background do seu mapa, certo? Então, se você quiser, não quiser alterar, deixar tudo preto, não tem problema nenhum, como está aqui no exemplo, tá? Só coloquei aqui só para a gente destacar. Se eu quisesse preto mesmo, black, colocaria aqui. Eu posso escrever o nome da cor ou o número indicativo dela, né? Normalmente acho que 1 é o black. Então ele fica assim, tá? Então border é a cor do traçado do seu polígono, tá? Agora vamos colocar. Veja que no exemplo, ele tem aqui os limites dos estados vizinhos a Alagoas, tá? E aqui ainda não apareceu. Veja que só está o estado de Alagoas, mas não tem os limites dos estados vizinhos, tá? Então, como é que eu coloco isso? Eu vou plotar um segundo mapa. Eu vou adicionar, sobrepor um mapa que tem os limites dos estados vizinhos. Então, eu comando plot, novamente. Então, os estados vizinhos, ele está num objeto, né, que eu já criei anteriormente, que é o UFS, né, que é o que tem ali os limites políticos, né, estaduais daí do Brasil todo. Então, eu vou usar essa camada que já está criada, né, esse objeto, UFS. Vou selecionar geometrias, então, seguido aí do cifrão, e vou escolher aqui o GeoM, tá? Novamente aqui eu vou ter que colocar vírgula. Como eu vou sobrepor, eu tenho que usar o argumento add, tá? Adicionar igual. É um argumento lógico, então eu vou colocar aqui true, tá? Então ele vai sobrepor o meu mapa. Se eu não colocar esse add igual a true, não vai dar certo. Ele vai criar um mapa em cima desse que está aí na tela, certo? Então tem que ser adicionar igual a true, vírgula. Vou colocar aqui uma espessura para destacar um pouco. LWD igual a 3. Eu vou executar aqui. Ó, aparece, demora um pouco, que é uma base. Então, vejo que apareceu agora aqui os limites aqui dos estados vizinhos a Maceió, tá bom? Então, eu usei aqui a base de dados que eu já criei anteriormente, que é o UFS, tá? Para poder fazer esse artifício aí, tá bom? Agora é só colocar o map scale, né, a barra de escala e a seta do norte. Com esses comandos aqui. O map.scale, tá? Coloquei aqui a coordenada porque para ele não ficar em uma posição específica que eu estou criando, tá? Então eu vou executar. Já apareceu aqui a barra de escala. Então tá aqui. Então, eu fiz um mapa com os limites municipais do estado de Alagoas, juntamente destacando aí os limites dos estados vizinhos do estado.
tá? Então, eu posso fazer isso para qualquer outro estado que eu quisesse, desde que eu mude nessa linha de comando aqui. Na hora de você selecionar uma subcategoria, né, usando o comando subset, né, do meu objeto principal, que é o Munial, e eu bastava mudar aqui a abreviação. Poderia colocar Minas, Rio, Pará. Então, como estou usando a coluna que tem abreviação, então tenho que usar a abreviação. Tá sempre prestando atenção se está em maiúsculo, se não está minúsculo. Tá? Se você colocar uma letra minúscula e outra maiúscula, vai dar errado. Tá? Tem que ser de acordo com o que está definido lá na camada. Tá bom? Então agora vamos ver como é que a gente faz um mapa como esse aqui. A gente está numa escala estadual, né? No limite estadual aqui de um determinado estado, e agora eu quero destacar um município específico daquele estado, tá? Então, como é que a gente faz aqui esse exemplo aqui de Maceió, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é criar um objeto, certo? Para receber esse município. Então, é a mesma coisa. Usar o comando subset aqui, ó. Vou criar um objeto chamado Maceió underline, Muni underline Maceió, que vai receber, né, o polígono desse meu município. Novamente a função subset. Vou usar o objeto Munial porque ele tem só os municípios de Alagoas, né? Agora eu tenho que saber qual é o código, tá? Eu poderia usar aqui também o nome do município, mas eu vou pelo código porque às vezes eu não sei como está escrito, né? Como são mais de 100 municípios em Maceió, eu teria que saber exatamente como é que está escrito lá. Às vezes tem acento, às vezes não tem, às vezes está separado com espaço ou underline, não sei isso daí. Então, o código ele é mais assertivo. Mas como é que eu sei esse código aqui? Então, o site do IBGE, vou até botar aqui para vocês, tá? Endereço onde eu acho esse código, tá? Então, é esse endereço aqui. Eu vou copiar e colar e colocar aqui, só para mostrar para vocês como é que a gente acha, tá? Se eu não sei um código de município, você vai nesse endereço aqui que eu vou disponibilizar. Então, rapidamente aqui, eu vou abrir meu navegador, tá? Eu vou colar aquele endereço que eu copiei, que é o do IBGE, que tem os códigos de municípios de todo o Brasil. Então, essa aqui é a página, tá? Então, vejo que está separado aqui por unidade federativa, tá? Se eu quero um estado lá de Alagoas, então eu venho aqui na opção Alagoas, dou um clique, ele vai aparecer aqui todos os nomes em ordem alfabética dos municípios de Alagoas, tá? Então, tem uma coluna com o nome e uma coluna com o código. Como eu quero Maceió, certo? Então, eu vou aqui, cadê Alagoas? Tá aqui. Então, eu vou aqui pela letra M, tá aqui Maceió. Então, esse é o código do município de Maceió, certo? Então, isso é uma forma de eu achar o código que eu quero, que é a informação que eu preciso para fazer esse mapa aí. Então, eu voltando para cá, para o R, tá aqui o código que eu já puxei desse site, né? Então, eu defino aqui o nome da coluna que tem lá na minha tabela de atributos, é código underline imune, igual, igual. Como é um número, não precisa ser entre aspas duplas. Basta digitar o número. Então, pronto. Então, esse aqui é o código que específico para Maceió. Se fosse um outro município, então eu teria que buscar outro código, tá? Como, por exemplo, quisesse fazer um para Jundiaí, aqui, Odemiro Gouveia, seria esse outro código aqui, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui nesse site tem o código de todos os municípios do Brasil, separado aqui por estados, é bem fácil, rapidinho de achar, tá bom? Então, ele vai estar disponibilizado no script para vocês. Voltando aqui para o R, né? Então, pronto, já defini qual é o município que eu quero, né? Que o nosso foco é esse aqui, esse mapa. Então, eu vou destacar Maceió.
Então, eu vou agora executar essa linha de comando, né? O objeto Muni Maceió vai armazenar os limites de Maceió. Então, vou dar um Ctrl Enter aqui, pronto. Vou ver as informações básicas desse meu objeto que eu acabei de criar, dando um Ctrl Enter aqui, pronto. Então, isso é Maceió mesmo, tá? E agora, eu vou plotar, né, o meu gráfico de acordo com como está aqui, no meu exemplo, que é esse aqui. Então, eu vou começar, vou plotar aqui primeiro, o comando plot novamente, o meu objeto Muni Maceió, que eu acabei de criar, que é esse aqui, que tem os limites só de Maceió, tá? E a geometria. Seguido aqui de vírgula, né? Isso aqui já vai plotar somente a geometria do meu município. Aqui axis igual a true, tá? Porque eu quero a grade. O col light blue também é uma categoria de cores que o R tem, certo? Também eu vou disponibilizar o site onde você procura tem uma paleta de cores com nomes e as tonalidades, tá? Não precisa memorizar isso daqui, mas a gente acha muito ela nos exemplos aí na internet. Então eu coloquei Light Blue para dar aquele efeito azulado que tem aqui no exemplo, que é esse aí, tá? Mas poderia ser qualquer outra cor, até mesmo cor de cinza. E o título é esse aqui, limite municipal na primeira linha. Então, usando aqui a barra invertida, underline N, Maceió, barra Alagoas, que eu quero na linha abaixo, tá? O gratículo igual a true, vírgula, LWD, que é a espessura da camada, então eu vou executar isso aqui. Pronto. Então, veja que ele já plotou o polígono, né? A camada vetorial somente para o município de Maceió, tá? Agora segue aqui. Veja que tem os limites municipais dos municípios vizinhos a Maceió, como a gente vê aqui no exemplo, tá? Somente as linhas, né, os traçados sem cor de preenchimento, nada, mas estou destacando aqui os limites dos municípios a Maceió. Então, para isso, eu vou usar novamente um outro plot, tá? E eu já tenho um objeto, que é o Muni underline Alagoas, que tem os municípios todos de Alagoas, tá? Então, eu vou usar ele para sobrepor esse meu mapa principal aí, que é o Maceió. Então, eu vou digitar plot, tá? Seguido do objeto munial, que tem todos os limites municipais de Maceió, seguido de GeoM, que eu quero somente a geometria, e o argumento igual a true, tá? Que eu quero sobrepor nesse meu mapa que eu já plotei anteriormente. Então, eu vou dar um Ctrl Enter. Então, vejo que aparece aqui os limites, tá? Sem muita formatação, mas se eu quisesse colocar cinza, colocaria o cor aí, certo? E aí você vai formatando conforme a sua necessidade, tá? Mas o mais importante aqui é esse adicionar igual a true, certo? Sem ele, você ia sobrepor e não ia conseguir adicionar ao seu mapa principal, tá? O restante então, a gente viu que aqui no exemplo tem a palavra Maceió, né? Aqui dando um destaque, né? Um rótulo só para o município. Então, a gente vai usar aqui um comando chamado test, que é esse aqui, logo em seguida, tá? Então, o comando test é bem simples, só digitar test. Aí, dentro do parênteses, você tem alguns argumentos, tá? Como é um texto, então eu tenho que informar para ele qual é a posição em que esse texto vai ficar, tá? Novamente, você tem que informar as coordenadas, né? De longitude e latitude. Então, eu coloquei aqui menos 35,7, menos 9,83, que é a latitude. Então, vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. Então, isso eu tirei no olhômetro mesmo. Digo, olha, eu quero nessa posição. Então, acho que é aqui, menos 37, a altura, menos 9,53, e aí, vírgula.
E o outro argumento é o texto, entre aspas, duplas, que você quer que apareça. No caso, eu quero que apareça o nome Maceió. Esse argumento ALO e AC, ele, ele é equivalente a aquele buff que a gente viu lá no QGIS, né? Tinha que na hora de adicionar os rótulos, a gente poderia colocar tipo uma borda em torno do texto, né? Dando aquele parte de aquele efeito de halo, né? Como se estivesse sobressaindo o texto, tá? Então aqui eu defino o halo igual a true, que eu quero que apareça, mas só que não sei por quê, tá? Eu não sei porque não está aparecendo aqui, mas eu acho interessante ressaltar que existe esse argumento, e aqui eu tenho que definir igual a true, que é verdadeiro, eu quero que apareça. O HC seria a cor desse halo, né? Normalmente é branco, você pode colocar qualquer outra cor. E o col, que é a cor da letra, coloquei black. Isso aqui é a altura desse halo, tá? E aqui é sex, é o tamanho do texto. Então eu vou executar isso aqui e aparece. Então era para aparecer aqui o halo, né, que seria aquela sombreamento em torno da letra, era para ser destacado branco, mas eu não sei por que ele não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, apagar isso aqui. HC também não. Horizons. Não apareceu. Acho que esses comandos de aula não aparecem em camadas vetoriais, mas sim em camadas raster. Mas, enfim, para aparecer só isso aqui, bastaria só esses argumentos, o texto, a cor e o tamanho, tá bom? E o restante é a barra de escala e a seta do norte através daqueles comandos padrões que a gente já está vendo aí de forma. Então, o comando é esse, o map scaling. Eu defini aqui as coordenadas x e y, tá? Porque eu quero que ele fique mais à direita, tá? Então, eu defini aqui a posição, né, de forma personalizada, e também a seta do norte com essas coordenadas. Então, eu vou executar, tá aqui, tá? Se eu quisesse mudar, ajustar, eu vou mexendo nessas coordenadas aqui também. Então, tá aqui o mapa, somente para o município de Maceió, os limites dos municípios vizinhos e com os elementos gráficos, cartográficos aqui presentes, tá ok? Bem, eu acho que te chegou aqui, é para fazer. Então, esse script, como eu falei, vai ficar à disposição, vou postar lá na plataforma Ava para vocês refazerem no computador de vocês, mais sossegado, acompanhando a videoaula e tirando as dúvidas que posteriormente tiverem por e-mail, tá? Agora vamos ver como é que a gente faz o mapa de uso da terra, né? Como esse aqui. Esse aqui eu peguei como exemplo o município de Mãe do Rio, tá? Que fica aqui no Pará, que fica no Nordeste paraense, certo? Então a gente vai ver como é que a gente faz esse mesmo mapa que está aqui, certo? Para como um mapa temático, né, destacando os tipos de cobertura e uso da terra aqui, para esse município específico, tá? Então, a gente vai trabalhar com uma outra base de dados, tá? Além do GeoBR, que tem os limites municipais, estaduais, os limites de cada ponta aí do Brasil, só que em termos de informação de uso e cobertura da terra, o IBGE não tem. Mas existe uma outra fonte de dados desse tipo, que é os dados da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, tá? Que é uma fundação, né, que criou um projeto, né, de mapeamento de alta resolução dos biomas brasileiros. Então, ele mapeou a cobertura da Terra, também informações como a hidrografia, certo? Nascente de rios e
dentre outras informações, como áreas de preservação permanente, que são as APPs, certo? Então, esse banco de dados, então eu tenho que acessar esse site para baixar essas informações, tá? Seriam camadas vetoriais que têm informações de uso e cobertura do solo, que tem a hidrografia de cada, para todo o Brasil. Então, são informações bastante pesadas, tá? Então, nós temos aqui o repositório desse dessa fundação, né, do FBDS, que é a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vou colocar aqui algumas informações desse, vai ficar disponível também no script. Está aqui o site para saber mais informações sobre essa fundação, mas o site onde você tem que baixar essas informações é esse aqui, o repositório. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que baixa isso aqui. Então, no R você tem duas opções. A gente já viu que a gente pode baixar o shape e acessar o shape diretamente no seu computador. E você também pode baixar essa informação de forma automática ou você pode baixar diretamente aqui. Então, está aqui o repositório dessa fundação, tá? Então, e aqui eu tenho também pastas para cada estado brasileiro aí, tá? Então, como eu falei, por exemplo, a gente vai pegar aquele mapa lá de Mãe do Rio, que é um município brasileiro. Então, eu tenho que entrar na pasta do Pará aqui, certo? Aqui, Pará. Então, ele vai também me listar o nome de cada município que eu quero. Então, como eu falei, Mãe do Rio é um município aqui do Nordeste paraense. Que M, onde tem que Mãe do Rio está aqui. Então, eu vou clicando em cima de cada pasta. Então, eu já estou no município de Mãe do Rio e aqui aparecem as pastas onde tem o shape daquelas cobertura de uso do solo, tem de hidrografia, tem de APPs, tá? Como eu quero de uso, então eu vou na pasta uso, que é o que tem as informações de uso e cobertura do solo, tá? Então tá aqui os shapes, essas são as informações que eu tenho que baixar, tá? Então, é bem parecido com a gente faz para baixar dados do IBGE. Basta clicar em cima de cada um desses, tá? E ele vai começar o download de cada uma dessas camadas. Se lembra que as camadas vetoriais em formato shapefile não são formadas por 4 no mínimo, tá? Aqui tem mais, mas bastaria eu baixar o SHP, que é a principal, o PRJ, o DBF e o SHX. Bastaria essas aqui, tá? Para poder funcionar essa camada lá no computador, certo? Então, quando vou começar por essa aqui, só para mostrar para vocês que eu posso baixar, né? Ele vai iniciar, pronto. Então, ele não está zipado, certo? Como lá do IBGE. O IBGE, ele faz o download de um zip, né? De um arquivo zipado, onde tem todas essas informações. Aqui não. Você tem que baixar uma por uma. Então, isso muitas das vezes ele se torna trabalhado. Então, para facilitar isso daí, né, veja que já baixou isso aqui, eu teria que fazer o mesmo processo para esse outro arquivo PRJ, para esse outro arquivo com a extensão SHP, tá? E o SHX. Então, seriam 4 downloads só para esse município, tá? Aí você teria que levar lá para sua pasta e tudo mais. Mas no R, você pode fazer isso de uma forma mais automática, tá? Você vai ter um pouco de trabalho de digitar os códigos, mas aí depois de feito uma vez, você vai baixar para um outro município e bastaria trocar algumas informações, certo? Então vamos lá. Como é que eu faço isso no R? Então já parto do pressuposto que as minhas pastas, onde vai ficar armazenado esses shapes que eu vou baixar, já estão triadas na minha pasta, então já tenho isso em mente, certo? Então, uma forma de você fazer o download, a gente já viu isso, né, nas aulas passadas, é usando a função download.file, que seria isso aqui, tá?
Aí dentro eu teria que digitar a URL, certo? Aonde está armazenado o meu arquivo que quero baixar. No caso seria esse aqui, ó. Primeiro o DBF. Então, eu dou um clique com o botão direito, venho em copiar link. Ele vai copiar o link. Aí eu teria que colocar aqui o argumento URL igual. Tem que ser entre aspa dupla, tá? Depois o argumento deste file, que é onde você quer que armazene esse arquivo, tá? Então, também em aspas duplas, aí eu vou definir o local aonde eu vou armazenar. No caso aqui, eu dou um tab para aparecer aqui as subpastas da pasta principal. No caso aqui, eu quero nessa pasta, a aula 8, dentro de uma pasta chamada dados, tá? Depois, o nome do arquivo. No caso, o nome do arquivo é esse aqui. Então, basta eu copiar esse aqui, colar aqui. Então, pronto. Então, o download file, você tem que formar o link onde está o arquivo e o destino onde vai ser armazenado, seguido do nome que ele vai ser armazenado. Eu poderia colocar qualquer outro nome aqui, certo? Mas, por padrão, quando estou trabalhando com shape, eu vou ter que copiar isso aqui, que é bem mais prático e não tem muito trabalho, tá? Então, vai ficar o nome do arquivo, vai ser esse aqui, certo? Basta eu executar. Então, eu vou fazer o que eu estava fazendo de forma manual aqui no site, que era clicando e ele ia baixando. Depois eu bastaria armazenar para lá. Mas eu tenho essa opção de baixar. Então, isso aqui baixaria um arquivo por vez. Então, eu teria que fazer um outro comando igual a esse, vou copiar e colar, para baixar agora o arquivo, que são 4 no mínimo, né? Que é esse DBF, o PRJ, o SHP e o SHX. Veja que o nome do arquivo ele não muda, né? Começa com PA 15, que é o código do município, underline uso, ponto, o que muda é só a extensão. Então, eu poderia fazer isso aqui, mudando só a extensão do arquivo final aqui. O primeiro que eu estou baixando é o DBF, o segundo aqui seria o PRJ, PRJ mesmo, PRJ. Então, eu vou mudar aqui nessa primeira linha, nessa de baixo aqui também, PRJ. Aí teria que fazer uma outra linha de comando para o terceiro arquivo, que é o SHP. Então, eu mudaria somente aqui SHP, SHP. E o último, Ctrl C, Ctrl V, vai mudar só o final, só a extensão. Vou voltar aqui e vejo que é o SHX. Não, aqui. Bom, então, essas 3, 4 linhas de comandos, se eu executar ela agora, ela vai baixar esses 4 arquivos aí, tá? Uma por uma, para dentro dessa pasta que eu defini aqui, tá? Que é o aula 8, dados, barra, que é o nome junto com a extensão do arquivo que eu quero que seja armazenado, tá bom? Eu peguei esse nome aqui por padrão, que foi só esse aqui, é o mesmo que está lá no site, então vai ser o mesmo que vai ser baixado aqui, tá? Não precisa alterar isso daí. Então vejo que dá trabalho também, mas aí num script, depois que você faz uma vez, você pode reutilizar, mudando só, adaptando a sua linha de comando para aquela região de interesse, certo? Mas existe ainda uma forma mais rápida ainda de que eu posso simplificar esses 4 comandos em um só, tá? Isso aqui é interessante, que existe uma função chamada for, que é um comando de repetição, certo? Então, eu vou usar essa função chamada for para eu fazer o download desses 4 arquivos, ou seja, eu vou substituir essas 4 linhas de comando por apenas uma,
certo? É um pouco complicado, mas depois você se acostuma e você vai ver que é bem mais prático isso daí, para determinadas rotinas. Você simplifica algumas rotinas no R, tá? Então, o comando é bem simples, tá? Então, veja bem, eu vou simplificar agora tudo isso aqui que foi digitado anteriormente, tá? Então, o comando é for, é desse jeito mesmo, tá? Quando você dá Enter, for, ele diz assim, olha, você tem alguns argumentos para você preencher aqui, tá? Essa é a estrutura mesmo do comando for, tá? Tem aqui um parêntese, aí depois ele abre e fecha a aspa, tá? Então, dentro do parêntese, você tem que digitar o indicador que será usado durante um loop, tá? No caso, a gente vai colocar aqui dessa variável, vamos começar com, podia ser qualquer outra letra, mas por padrão a gente sempre começa com I, tá? E um conjunto de valores que será, que vai sofrer a ação. Nesse caso aqui, a gente vai criar um vetor, onde a gente vai colocar somente as extensões que eu quero que sejam baixadas, que são essas quatro aqui, a DBF, a PRJ, o SHP e o SHX. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui, ponto PRJ, DBF primeiro, tá? Essa ordem também não importa. Então, vou colocar aqui DBF, PRJ, ponto PRJ, vírgula, ponto, ponto SHP, vírgula, ponto SHX. Então, são os quatro arquivos necessários para você acessar as informações dessa camada vetorial, tá? Não basta baixar o SHP, precisa desses outros arquivos auxiliares aqui. Um detalhe aqui tem que ser entre aspas duplas, tá? Então, vou colocar aqui aspas duplas, aspas duplas. Então, estou criando um vetor com esses objetos, porque são esses objetos que eu quero baixar lá do site, tá? E agora sim, eu vou colocar o comando downloader depois desse chaves aqui. Na linha seguinte, eu vou colocar o nome do comando, que vai sofrer o loop, na verdade, que é o downloader. File, né? Então, o primeiro argumento é aquela URL, então eu vou colocar aqui vou copiar isso aqui por enquanto, tá? Essa linha de comando aqui, que é o endereço onde está o shape de uso e cobertura da terra lá do meu município, Mãe do Rio. Então, o que é que eu vou mudar aqui? Então, eu vou tirar esse ponto do uso aqui, e depois vou colocar aqui uma vírgula e colocar o índice I, tá? O que que eu quero fazer? Ele vai fazer o download desse linha de comando, tá? Ponto .use, e o i vai receber, quando eu começar a executar o meu comando, ele vai receber a primeira posição que está nesse meu vetor, que vai ser isso aqui. É como se ele fosse juntar isso daí, certo? Então, primeiro ele vai juntar esse ponto .dbf, que ele vai, a princípio, receber o I vai receber esse ponto TBF, depois ele vai voltar e vai receber o ponto PRJ e assim sucessivamente. Então, ele vai como se fosse uma variável que vai mudar de acordo com o que eu escrevi aqui anteriormente, tá? Só que para isso acontecer, eu preciso usar um outro artifício chamado PEST, que ele precisa unir tudo isso aqui com esse I, tá? Então, depois do URL, igual, eu coloco aqui pest, zero, abro parênteses aqui no final, tá? Então, o comando pest, ele é um comando que une as coisas, tá? Então, ele vai unir tudo isso aqui com esse i, com a informação que tiver no i,
naquele exato momento da execução do comando, tá? Então, vírgula, vou descer para outra linha e vou digitar o comando desfile. Então, é a mesma coisa, é onde vai ser armazenado. Igual. Aqui é onde eu coloco o local onde eu vou armazenar, então eu vou colocar isso daqui também. Que é nessa pasta com esse nome, só que eu vou mudar isso aqui também. Tá? Eu quero que fique lá na pasta dados, tá? Que está dentro de aula 8. E esse nome aqui, que é o nome padrão que todos têm, são moda extensão, então eu vou apagar aqui a extensão, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vírgula I, que é o que vai receber, certo? Vírgula mod igual a WP, que é um argumento dizendo que vai salvar no tipo, vai gravar arquivo como sendo binário, tá? Então é só um argumento para reforçar que esse arquivo que estou baixando ele vai ser no formato binário, tá? Então, escolha esse argumento wmod, mas se não definir, não vai dar erro também. Então veja que eu também tenho que usar esse argumento pest, porque eu vou ter que juntar todo esse parâmetro aqui que está entre aspas duplas com o que tiver na memória do i na hora de executar, certo? Então, vou colocar aqui pest, quero, abre e fecho aqui, parênteses, tá? Então, esse último parênteses é desse pest aqui, e esse segundo, esse primeiro aqui é do principal aqui, certo? Então, isso aqui é o que está resumindo essas 4 linhas aqui em cima, tá? Eu estou dizendo, olha, entra nesse site, pega esse arquivo, e o i na primeira, e como ele tem, vou definir aqui antes o meu vetor com 4 informações que serão mudadas, tá? Então eu coloquei aqui as extensões que eu quero baixar. Então, quando o i executar a primeira vez, o for rodar a primeira vez, ele vai pegar, o i vai assumir esse primeiro valor, então ele vai substituir aqui e vai juntar com essa informação. E aqui embaixo ele vai unir essa informação com esse i também. Então, os dois vão assumir dbf e ele vai baixar o dbf. Aí, quando ele voltar, como é um loop, ele vai voltar a segunda vez, o i vai assumir essa extensão aqui, por isso que eu botei .prj, e assim sucessivamente até o último, que é o SHX. Então, ele vai fazer isso aqui 4 vezes, mudando o i a cada rodada. A primeira rodada vai ser essa extensão, a segunda essa, a terceira essa. Então, por isso que eu botei i bem aqui, porque eu quero que mude somente a extensão, que ele vai unir com essa palavra aqui, vai unir com essa outra aqui, tá? Então, eu vou executar isso aqui, e ele vai fazer o download de forma automática dessa 4 arquivos, tá? Isso é só uma opção, tá? Isso aqui substitui esse 4 linhas de comando que estão aqui em cima, tá? É um pouco enrolado, eu confesso, mas depois a gente vai entendendo com calma e tirando as dúvidas, tá ok? Então, como eu já baixei isso, né? Já está aqui no meu computador, então eu não vou executar esse comando aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Resultados. Dentro de dados. Aula 8. Tem aula 8. Aula 7 aqui.
Mas, enfim. Deixa eu só mudar essa, né, na aula 8, tá? Aqui na aula 7, para dados e vetor. Vou executar isso aqui. Então, vou fechar aqui. Paste. Tá faltando um E bem aqui. Teste 0. Pronto. Então, veja que ele executou aqui, fazendo download 1.500 bytes, tá? Então, ele baixou dessa minha pasta aqui. Baixou o DBF. DBF, PRJ, SHP, TCLX. Ele vai executando, tá aqui essa barra de download. E aqui tá os arquivos baixados. Tá, os 4 arquivos foram baixados, tá? Pronto. Então eu já estou com os dados no meu computador, certo? Agora é só a gente carregar essa informação, tá? Tem que importar essa camada que eu acabei de baixar aí desse município, tá? Então a gente vai usar aqui vou criar um objeto chamado GeoVetor cobertura, tá? Eu vou usar esse comando aqui, stread, que ele vai ler o shape, né? Que é esse arquivo aqui do, na extensão SHP, certo? Então executa essa linha de comando todinha para carregar a camada vetorial de uso e cobertura da Terra que a gente acabou de carregar, certo? Então pronto. Vou dar uma olhada aqui nesse objeto e ver quais são as informações que ele tem. Então, veja que ele é um arquivo que está no dato CIRGA 2000, tá? Só que ele está em coordenadas UTM, tá? Para essa zona 23 Sul, que é a zona onde pertence esse, esse shape de uso e cobertura da Terra, tá? Então, se eu plotar, vamos dar uma olhada aqui. Vou plotar esse objeto que tem essas informações de uso e cobertura da Terra. Então, é o comando, é o nome do objeto. Eu vou selecionar somente a geometria, tá? Então, veja aqui, cifrão, eu venho aqui em geometria, às vezes vem só GeoM e às vezes vem geometria, tá? Então, eu vou plotar. Então, veja aqui o mapa, veja que as coordenadas estão expressas em unidades métricas, tá? Não teria problema nenhum, certo? Mas tem algumas funções do R que elas trabalham só com coordenadas geográficas, tá? Como eu não vou fazer nenhum tipo de cálculo aqui, de área ou qualquer coisa, então eu vou transformar essas coordenadas
UTMs em coordenadas geográficas, tá? Usando um comando bem facilzinho, né? Para a gente modificar, a gente vai reprojetar essa camada aí de UTM para geográfica, tá bom? Só porque lá na frente a gente vai usar alguns comandos, principalmente plotar escala, e elas precisam estar em coordenadas geográficas, senão não vai dar certo, tá bom? Então vamos lá aqui. Como é que a gente faz para converter, né, esse sistema aqui de UTM para coordenadas? Então, para converter o UTM para geográfica, eu vou criar um outro objeto, tá? Eu vou chamar ele de GeoVetor Cobertura Geográfica. Vou usar esse comando aqui chamado stTransform. E o argumento que nós temos que informar é o x, que é o objeto que está com a informação original. E eu quero botar esse argumento CSR e colocar o código EPSG, tá? O 4674 é o código EPSG que vai transformar, vai definir como um dado SIRGA 2000, que é o dado oficial do Brasil, com coordenadas geográficas, tá? Então, isso aqui a gente já viu como a gente consegue esses códigos lá, logo nas primeiras aulas. Então, é só executar esse comando aqui. Eu vou executar. Então, esse meu mapa que está em coordenadas UTMs, ele foi transformado para coordenadas geográficas, tá? Então, eu vou plotar esse meu objeto para ter certeza se está realmente em coordenadas geográficas, tá? Então, está aqui o nome do objeto que eu criei, que está com a informação nova, né? Geometry e Axis True. Então, eu vou dar aqui o Ctrl S, Ctrl Enter, está aqui. Então, é a mesma informação, só que agora ele está em coordenadas geográficas, ou seja, expressas em graus decimais, tá? Que antes estava em coordenadas UTM. Continuando, certo? Agora eu vou selecionar o município, já porque estou focando nesse exemplo aqui, né? O, o mapa de uso e cobertura da terra, que é esse aqui. Então veja que ele tem os limites aqui, os limites que fazem fronteira com esse município, né? E a gente já vai formatar isso daí. Então, para isso, eu vou selecionar os limites desse município através desse comando aqui. Vou criar um objeto, munipa, read municipality é o nome do comando que vai recortar, né? Vai criar um objeto só contendo os limites do municipais de todo o Brasil. Vou pegar primeiro ele. Vamos lá. E agora eu vou plotar o mapa aqui, usando esses comandos aqui, tá? Aqui o primeiro plot é o vetor que está em coordenada geográfica, que está com esse nome aqui, a geometria. Então, veja que eu tenho lá 4 categorias. Tá? As informações, tá? Então, quando eu vejo as informações desse meu vetor, eu vejo que tem aqui, olha, classe de uso, essa coluna aqui chamada classe de uso, tem água, tem área antropizada, área edificada e área de floresta, tá? Então, são 4 polígonos, 4 informações que tem nesse shape, tá? Então, eu quero que cada uma dessas classes receba uma cor diferente. Eu ressalto que esse banco de dados aí dessa fundação, dependendo do município, da região que você estiver trabalhando, essas categorias podem aumentar. Tem, por exemplo, Maceió tem 5. Além dessas 4, tem o chamado cibercultura. Então, dependendo da região que você está trabalhando, essa coluna ela vai variar.
tá? De 4 a 5, até 6 categorias, tá? Então, sempre prestar atenção nessa hora aqui, porque na hora de definir uma cor para cada classe, você tem que saber quantas classes tem. E para a gente saber isso, basta você acessar as informações da camada, tá? Como a gente selecionou aqui, e puxar, certo? Essa aqui é a original, ela mostra também as informações da classe, tá? Então, como eu tenho 4 classes, eu vou definir 4 cores. Então, eu coloquei essas aqui, que é um padrão que tinha lá, que já tinha visto alguns exemplos. Então, ele colocou, por exemplo, o blue vai ser definido a água, orange e assim sucessivamente, tá? Então, como eu tenho só 4 categorias, então eu tenho que definir 4 cores, tá? Então, eu criei um vetor com o nome dessas cores aqui. Depois, o argumento main, que vai estar com o nome do município, a, a, a grade de coordenadas e as quadrículas. Então, eu vou executar isso aqui e ver como é que fica. Pronto, certo? Então, já está aqui. Agora, você tem que digitar, adicionar aqueles limites municipais, que são esses aqui, tá? Não é obrigatório, mas só a nível de treino. Então, eu vou digitar aqui um outro plot. Então, veja que eu criei, né, o objeto Munipará, que tem os municípios paraenses, certo? Então, eu vou adicionar aqui a geometria dele, adicionar, ao argumento adicionar, porque eu quero sobrepor. Aqui o LTY é o estilo de linha, a gente viu que não é um estilo sólido, mas sim tracejado, é o número 3. E aqui a espessura do traço. Executando isso aqui, MuniPA não, que eu não tinha executado, não tinha deixado de carregar, agora sim. Então veja aqui, ele demora um pouco, porque é bem pesado. Então está demorando um pouco para executar, para atualizar. Pronto. Então com essa linha de comando do plot MuniPA, eu coloquei esses limites aqui que são os municípios vizinhos a esse aqui, tá? Agora a legenda, a seta do norte, são esses comandos aqui. Então, a legenda, o top left, que eu estou definindo na parte superior, do lado esquerdo, né, do meu mapa. Aqui o PCH é aquele caractere, né, aquele argumento que define o estilo do, dos quadradinhos, lá dos retângulos, o tamanho e o tamanho da caixa, tá? E a legenda, que é onde eu defino o vetor que vai aparecer os nomes. Então, eu estou usando a própria camada, e aonde tem o nome das classes é a coluna classe underline uso. Então, eu uso esse argumento aqui. O nome do objeto, seguido de cifrão, seguido do nome da classe. Tá? E aqui as cores, que são as mesmas cores que estão definidas aí em cima, que são as 4. Tá? Então, eu vou executar aqui essa legenda. Demora um pouco, ó, carregou agora. Está aqui a legenda. E aqui o Map Scale, que é a barra de escala, e a seta do norte. Tá? Vai aparecer aqui no canto inferior direito, esquerdo. Demora um pouquinho. Certo? Pronto. Então, conseguimos fazer usando esses comandos aqui, mas para chegar até aqui eu tive que definir algumas coisas, né? Tive que fazer uma transformação. Se eu continuasse com o sistema de coordenada TM original, eu não teria conseguido colocar esses componentes aqui, porque eles precisam que o teu mapa esteja em coordenadas geográficas. Por isso que a gente fez aquela transformação previamente, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Tá aqui meu mapa final, certo? Então, eu poderia fazer isso para qualquer outro município,
certo? Seguindo, mudando, olha, eu tenho esse script, então eu não preciso agora mais reescrever ele, né? O primeiro trabalho que eu tenho é escrever esse primeiro comando, mas depois que eu faço, eu quero fazer agora para outro município. Basta saber o código do município, né? Começando desde aqui, eu quero fazer para um município de um outro município qualquer, tá? Por exemplo, aqui coloquei Mãe do Rio, né? Já para Maceió, certo? Então eu teria que voltar lá naquele site e baixar entrar na pasta de Alagoas e começar a baixar só para Maceió aqui, certo? Uso e baixaria essas 4 camadas aqui, ou então mudaria aqui no R essa, essa linha de comando aqui, todinha, direcionado para o município de Maceió. Bastaria eu copiar, tá? Clicaria aqui, copiar link, colocaria aqui, apagaria esse ponto DBD, né, já porque eu vou usar o for aqui, copiaria só essa parte aqui, porque seria o nome do arquivo, colaria aqui. Pronto, executaria essa linha de comando e ele baixaria os dados de uso e cobertura da terra para o estado de Maceió, para o município de Maceió. Então, como é um arquivo muito grande, gente, ele baixa por município. Um município maior, tá? Demora o download, então essa internet ela tem que estar boa, você tem que estar conectado à internet sempre quando usar esses dados aí. Mas se você não quiser usar esses comandos, né, você baixa diretamente daqui, clicando em cima, certo? Se você achar muito complicado, basta digitar em cima, ele vai iniciar. Esses são esses arquivos são os mais importantes, são 4. É esse aqui, SHX, SHP, o PRJ e o DBF. Pronto. Baixou, você pega lá da pasta download, coloca na sua pasta padrão e só seguir os passos que estão aqui, tá? Então, fica aí essa essa aula de hoje, tá? Vou ficar por aqui. Então, a gente encerra com relação a dados vetoriais com esse trabalho aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês, né? Para vocês fazerem um mapa como esse aqui. Né? Depois de feito isso aqui, é só salvar. Salva, escolhe o local, o nome, pronto. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo mapa como esse aqui, só que para o município de Maceió, tá? Isso vai ser a nossa última atividade, certo? Para fechar a nota da AB2. Mas todas as instruções vão ser informadas lá no AVA, tá? Então, por hoje a gente fica aqui e a gente encerra, tá? Então, até mais.